Bom, uma vez o Fauzi Paulo me contou, isso está gravado inclusive naquele projeto Culturalmente Jordanense, que o então governador Adhemar de Barros o chamou em sua residência do Adhemar, no Morro do Elefante. Chegou lá, estava o Fausto Bueno, o Aracaque Massacaso, então prefeito de Campos do Jordão, e o Joaquim Correia Sintra, né? Então Adhemar, eles estavam sentados numa mesa, Adhemar chegou, arrumou a calça, pegou um revólver que ele tinha na cintura, botou em cima da mesa, sentou e perguntou assim: quem é que vai tirar esse moço daí? O moço a que Adhemar se referia era o prefeito Miguel Lopes Pina, que tinha sido eleito numa disputa contra o candidato de Adhemar em Campos do Jordão. Miguel Lopes Pina, um taxista, um homem que desafiava então a elite da política jordanense na época e ganhou a eleição. Bom, o resto da história eu acho que todo mundo conhece, né? Foi feito, o Fauzi Paulo era o presidente da Câmara, foi movido um processo de impedimento do prefeito em razão de uma fonte que ele fez no Capivari, e aí entra na história Maynard Góes, que vem do Rio de Janeiro, fugindo da ditadura militar, que tinha impedido que ele trabalhasse no sindicato lá no Rio de Janeiro. Maynard vem para Campos, defende o Miguel Lopes Pina no processo de impeachment. O processo é arquivado pelo presidente da Câmara, Fauzi Paulo, e o Pina consegue terminar o seu mandato. Dizem que ele falou assim: então agora eu vou fazer uma outra fonte, e foi a fonte da Praça da Bandeira, que está lá até hoje. Esse era Adhemar de Barros, né? Como é que um taxista, alguém do povo, me afronta dessa forma e tem a ousadia de derrotar o meu candidato oficial ao prefeito de Campos do Jordão? Lembrando essa história porque hoje, 22 de abril, mais precisamente lá no distante ano de 1901, em Piracicaba, nascia Adhemar de Barros, médico, empresário, aviador, um dos maiores nomes da política brasileira em todos os tempos e com uma relação muito profunda com Campos do Jordão. Adhemar adorava Campos. Ele e a sua esposa, né, Dona Leonor Mendes de Barros, vinham para cá com muita frequência. Adhemar foi interventor do Estado de São Paulo durante a gestão a ditadura Vargas, né? Quando Vargas cai, depois da Segunda Guerra, ele se ausenta, ele sai do governo, ele perde o cargo de interventor federal, aí ele vai voltar governador eleito nos anos 50 e 60 também, até ser cassado pela ditadura militar em 66. Quando ele é cassado pela ditadura militar, Joaquim Correia Sintra faz um discurso muito duro na Câmara Municipal contra a ditadura militar, porque cassou os direitos legítimos e os mandatos, né, dos membros do Executivo e do Legislativo que estavam em pleno vigor. Então é importante ressaltar também essa importância de Joaquim Correia Sintra se posicionando contrário a uma decisão da ditadura militar. Tem muita história para contar de Adhemar de Barros em Campos do Jordão, a gente está só começando, a gente ainda vai falar de muita coisa hoje para lembrar esse importante nome, por que ele é tão adorado ainda, por que ainda existem tantos adhemaristas aqui em Campos do Jordão. A gente vai saber essa história daqui a pouquinho para entender melhor essa figura de Adhemar de Barros.